quero lhe contar uma história que ainda me assombra até hoje. Há 3 anos, deparei-me com um artigo no jornal local sobre um acidente em um subúrbio de Denver. Era apenas uma crônica de rotina sobre o acidente, algumas linhas, mas algo me obrigou a ir mais fundo. O que descobri mudou minha percepção de quão tênue é a linha entre a paixão e a tragédia. Essa história é sobre um homem que amava as cobras mais do que a vida, e como esse amor acabou por destruí-lo. Mark Henderson trabalhava como programador em uma pequena empresa de TI. 34 anos, solteiro, alugava um apartamento em um bairro tranquilo. Os colegas o descreviam como retraído, mas amigável. Ele tinha poucos amigos, mas um hobby que o consumia. Mark colecionava cobras desde a adolescência. Começou com as comuns ouriços e listras, mas gradualmente seu interesse mudou para espécies mais exóticas. Em seu apartamento, havia 7 terrários de tamanhos diferentes, cada um equipado com a tecnologia mais recente. Os vizinhos sabiam de seu hobby e o tratavam com compreensão. Mark nunca causou problemas, sempre pagava o aluguel em dia e se comportava com tranquilidade. A única coisa que os incomodava era o cheiro de lâmpadas especiais e o zumbido constante dos ventiladores em seu apartamento. Mas ninguém sabia que havia uma cobra especial em sua coleção. A mamba verde oriental é uma das cobras mais venenosas do mundo. Mark a comprou há 1 ano e meio de um criador particular que trabalhava com zoológicos. O negócio era semi-legal e a papelada era irregular. A mamba vivia no maior terrário que Mark havia colocado em seu quarto. Uma estrutura de vidro, medindo 2 metros por 1,5 metros, com controle climático, por $3.000. Ele chamava a cobra de esmeralda por causa de sua impressionante coloração verde. Estudando os registros médicos, descobri que 1 mês antes da tragédia, Mark foi ao médico reclamando de dores de cabeça e dificuldade para dormir. O médico receitou remédios para dormir, mas Mark os tomava de forma irregular, temendo que a droga afetasse sua reação ao trabalhar com cobras. Os colegas notaram que Mark havia se tornado ainda mais distraído nas últimas semanas. Ele chegava atrasado ao trabalho com frequência, o que não era característico dele. Respondia às perguntas com uma única sílaba, e durante o intervalo do almoço, assistia constantemente a vídeos de cobras em seu celular. 3 dias antes do incidente, Mark postou em um fórum especializado que a Emerald estava se comportando de forma agressiva. Os tratadores de cobras experientes o aconselharam a verificar a temperatura do terrário e o nível de umidade. Alguns alertaram que as mambas são extremamente sensíveis a mudanças no ambiente. Naquela noite fatídica, 15 de outubro, Mark chegou em casa por volta das 7 horas. Um vizinho do andar de baixo se lembra de ter ouvido seus passos na escada. Ele havia comido uma pizza quente que havia pedido no dia anterior e assistido a um vídeo em seu laptop. De acordo com seu provedor de serviços de internet, ele desligou o roteador às 22h07. Mark geralmente verificava todas as suas cobras antes de ir para a cama. Essa era sua tradição diária. Ele tirava fotos delas em seu telefone e publicava as imagens nas mídias sociais. Naquela noite, a última foto foi tirada às 23h12. Ela mostra um terrário de esmeraldas vazio. Tive uma longa conversa com um especialista em répteis que estava ajudando na investigação. Ele me explicou que as mambas verdes orientais são mestres da fuga. Elas são incrivelmente flexíveis e podem se espremer em um espaço que parece pequeno demais para elas. Até mesmo uma folga microscópica em um suporte de terrário pode ser um caminho para a liberdade. Supostamente, Mark descobriu a fuga por volta da 00:30. Em seu telefone, ele encontrou várias chamadas perdidas para o serviço de emergência de captura de animais, mas não havia mais um serviço de plantão naquele momento. A última chamada feita foi às 23h56. Ele estava tentando ligar para o criador de quem comprou a mamba. O que aconteceu depois só pode ser imaginado. Os especialistas acreditam que Mark decidiu encontrar a cobra por conta própria. Ele sabia que as mambas preferem lugares altos e cantos escuros. Muito provavelmente, ele vasculhou metodicamente o apartamento, verificando cada armário, cada prateleira. A Emerald foi encontrada pela manhã no quarto, enrolada em uma bola atrás do radiador. A cobra estava calma e não demonstrou agressividade aos especialistas que chegaram. Mark foi encontrado na cama.
De acordo com o exame médico, a mordida foi na área do pescoço e o veneno entrou diretamente na corrente sanguínea. A morte ocorreu em 20 minutos. O veneno da mamba verde oriental afeta o sistema nervoso e causa paralisia dos músculos respiratórios. Mark nem sequer teve tempo de chamar uma ambulância. O telefone estava ao lado da cama, com a tela desbloqueada, mas o número não foi discado. Os vizinhos não tinham ouvido nada, nenhum grito, nenhuma luta. A julgar pela posição de seu corpo, Mark tinha acabado de ir para a cama e adormeceu de vez. Ele provavelmente nem percebeu o que havia acontecido. Uma picada de mamba às vezes é quase indolor, como a picada de uma agulha fina. A mãe de Mark, para quem telefonei 1 ano após a tragédia, ainda se culpa. Ela dizia ao filho que as cobras eram perigosas, mas ele sempre respondia que seguia todas as precauções de segurança. Ele gostava tanto dessas coisas. Ela me disse entre lágrimas. Ele dizia que elas eram lindas, graciosas. Os colegas de Mark organizaram um funeral para arrecadar fundos. Seu chefe me disse que não conseguia acreditar no que havia acontecido por um longo tempo. Mark era tão cuidadoso, tão atencioso. Ele calculou cada pequeno detalhe do trabalho. Como ele não poderia ter previsto um risco como esse? Essa é uma pergunta que atormenta muitas pessoas que conheciam Mark. A história chegou ao noticiário local, mas não repercutiu muito. Um pequeno item no programa noturno, alguns artigos na internet. Os jornalistas escreveram sobre o manuseio descuidado de animais perigosos, mas ninguém tentou entender o homem por trás da tragédia. O restante das cobras de Mark foi entregue a um zoológico. A Emerald agora vive em um terrário atrás de um vidro à prova de balas, e milhares de visitantes admiram sua beleza, sem saber de seu passado. Uma placa ao lado do terrário avisa sobre o perigo, mas para a maioria das pessoas, ela é apenas uma bela cobra verde. Sempre penso em Mark, especialmente quando vejo programas sobre animais exóticos. Ele não era um extremista imprudente, não estava atrás de adrenalina. Ele era um homem comum que se apaixonou pelo mundo dos répteis e superestimou sua capacidade de controlar esse mundo. Consegui visitar o apartamento de Mark 6 meses após a tragédia. Os novos inquilinos me permitiram entrar, sabendo da minha investigação. O lugar parecia perfeitamente normal, recém-reformado, móveis novos. Porém, no quarto, atrás do radiador, notei leves arranhões no rodapé. A proprietária me disse que não havia conseguido alugar o apartamento por muito tempo após o incidente. As pessoas tinham medo da energia ruim e, quando ficavam sabendo dos detalhes, recusavam. Apenas um jovem casal concordou em alugar o apartamento pela metade do preço de mercado, e mesmo assim, após sérios reparos. Ao estudar a correspondência de Mark na internet, descobri toda uma comunidade de pessoas fascinadas por cobras venenosas. Elas se autodenominam Venom Keepers, do inglês Venom, veneno. É um mundo fechado com suas próprias regras, tradições e hierarquia não dita. Em um dos fóruns, encontrei o perfil de Mark com o apelido de Green Fang. Ele era um membro bastante ativo, compartilhando fotos de suas cobras e dando conselhos aos novatos. Lendo suas postagens, vi um entusiasta apaixonado que realmente amava o que estava fazendo. 2 meses antes da tragédia, Mark publicou um vídeo da alimentação da Emerald. Os comentários no vídeo eram entusiasmados. As pessoas admiravam a graça, a velocidade e a beleza da mamba. Ninguém alertou sobre o perigo. Todos o consideraram normal. Fiquei particularmente impressionado com uma mensagem que Mark escreveu 1 semana antes de morrer. Ele reclamou que Emerald havia ficado inquieta, muitas vezes rastejando até o vidro do terrário, como se estivesse estudando o castelo. Deve estar sentindo falta da vida selvagem, escreveu ele. Ninguém no fórum percebeu isso como um sinal de alerta. O veterinário que cuidava da coleção de Mark concordou em falar comigo apenas sob condição de anonimato. Ele disse que sempre alertou sobre os perigos de manter mambas em casa, mas Mark estava confiante em suas habilidades. Ele me mostrou ganchos especiais para manusear cobras, luvas de proteção, disse o médico. Mas eu podia ver que ele estava relaxado, acostumado com isso. Esse veterinário compartilhou comigo uma estatística perturbadora. 32 pessoas morreram de picadas de cobras venenosas em animais de estimação nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. A maioria das vítimas são tratadores de cobras experientes que criam répteis há anos. A experiência gera complacência, explicou ele, e as cobras não perdoam erros. Entrei em contato com o criador, que vendeu a mamba para Mark. A conversa foi difícil. O homem claramente se sentia culpado pelo que havia acontecido. Ele me disse que Mark o havia impressionado como um comprador experiente, fazendo as perguntas certas e demonstrando compreensão dos riscos.
Eu o avisei que mambas não são brinquedos, disse o criador. Mostrou um documentário sobre casos de ataque na África. Mark acenou com a cabeça, dizendo que entendia. Ele já tinha 6 cobras. Achei que ele sabia o que estava fazendo. Depois da tragédia, o homem parou de comercializar espécies venenosas. O irmão de Mark, com quem ele tinha pouco contato, veio para separar os pertences do falecido. Ele me contou que, quando criança, Mark tinha medo até de gatos domésticos e comprou sua primeira cobra aos 17 anos como um ato de protesto contra seus próprios medos. Ele queria provar a si mesmo que podia controlar o que assustava os outros. No diário de Mark, que me foi dada a permissão para ler, há um registro da última véspera de Ano Novo. A esmeralda é a criatura mais bonita que já vi. Quando ela se move, o tempo para. É como viver ao lado de uma obra de arte que pode matar você. Essa frase me manteve acordado por um longo tempo. Havia nela uma romantização mórbida do perigo, beirando as tendências suicidas. Talvez para Mark, o risco não fosse um efeito colateral do hobby, mas parte integrante dele. Um psicólogo que consultei me explicou o fenômeno do Oediping, a necessidade de algumas pessoas de controlar algo potencialmente letal. Isso lhes dá uma sensação de poder sobre a vida e a morte, disse ela. Mas mais cedo ou mais tarde, esse controle desaparece. A vizinha de Mark no patamar, uma senhora idosa, lembra que ele lhe mostrava fotos de suas cobras no celular. Seus olhos se iluminavam quando ele falava sobre elas, disse ela, como um homem apaixonado. Eu achava aquilo bonito até descobrir o que aconteceu. No último mês de sua vida, Mark sempre pedia comida para a viagem. Os entregadores se lembravam dele como um cliente tranquilo, que sempre dava uma gorjeta generosa e pedia desculpas pelo cheiro estranho na entrada. Um dos entregadores disse que às vezes ouvia assobios vindos do apartamento de Mark. A empresa administradora do edifício escondeu os detalhes da tragédia dos outros inquilinos por um longo tempo, temendo pânico. Quando a verdade veio à tona, várias famílias se mudaram. As pessoas tinham medo de que houvesse outras cobras em algum lugar, explicou ela. No entanto, todos os terrários foram checados várias vezes. Encontrei um paramédico que foi o primeiro a chegar ao local. Com 20 anos de experiência, ele já tinha visto todo tipo de coisa, mas essa morte foi particularmente memorável para ele. O cara estava deitado tão quieto como se estivesse dormindo. O médico me disse: se não fosse pela marca de mordida em seu pescoço, você pensaria que foi uma morte natural. O mesmo médico me contou sobre outros casos que ele havia encontrado. Mordidas de cobras venenosas de estimação, aranhas, escorpiões. As pessoas acham que animais exóticos as tornam especiais, disse ele. Mas a natureza não é gentil com aqueles que superestimam sua força. No fórum da Venom Keepers, a morte de Mark foi discutida por semanas. As opiniões se dividiram, com alguns culpando a falta de cuidado e outros falando de uma coincidência fatal, mas ninguém questionou a própria ideia de manter cobras mortais em um apartamento. Um dos participantes do fórum, um homem com 20 anos de experiência, escreveu palavras proféticas. Mais cedo ou mais tarde, isso acontece com todos nós. Não é uma questão de se isso vai acontecer, mas de quando. Mark simplesmente não se cansou de suas cobras a tempo. 6 meses depois, o próprio homem foi morto por uma picada de víbora do Gabão. Conheci um herpetologista de uma universidade local que estuda o comportamento das cobras há 30 anos. Ele nunca manteve espécies venenosas em casa, trabalhando com elas apenas em condições de laboratório. As cobras são imprevisíveis por definição, explicou ele. Elas não são cães ou gatos. Elas não têm apego aos seres humanos. Esse cientista me mostrou vídeos do comportamento das mambas na natureza. A velocidade delas é impressionante, até 20 km por hora, com corridas rápidas como um raio em uma distância igual ao comprimento do corpo. No terrário, elas parecem calmas, explicou o herpetologista, mas essa é uma impressão enganosa. Os instintos não levam a lugar algum. Ao estudar os protocolos médicos, aprendi detalhes aterrorizantes sobre os efeitos do veneno da mamba. Primeiro, a vítima sente um leve formigamento no local da picada, depois vem a tontura. Em 10 minutos, ocorre a paralisia dos músculos, e em outros 10 minutos, a parada respiratória. O antídoto só é eficaz nos primeiros minutos. No hospital, para onde o corpo de Mark foi levado, fui informado de que eles não tinham um antídoto para a picada da mamba verde oriental à disposição. Esse não é um
caso que encontramos no Colorado, explicou o chefe do departamento de toxicologia. O suprimento mais próximo de soro estava em San Diego, no zoológico. Mesmo que Mark tivesse conseguido pedir ajuda, suas chances de sobrevivência eram praticamente inexistentes. Um helicóptero com o antídoto não chegaria a Denver por mais de 2 horas, e um homem mordido por uma mamba tinha muito menos tempo. Era uma morte com uma execução atrasada, mas inevitável. A companhia de seguros, há muito tempo, se recusava a indenizar a mãe de Mark. A apólice tinha uma cláusula de exclusão para atividades extremamente perigosas. Os advogados da seguradora argumentaram que a criação de cobras venenosas se enquadrava nessa categoria. O julgamento durou 8 meses. O advogado da família argumentou que Mark havia tomado todas as precauções e que sua morte foi um acidente, e não o resultado de um comportamento imprudente. As partes acabaram chegando a um acordo por um valor que a família pediu para não revelar. O proprietário da loja de animais, onde Mark comprava comida para cobras, lembrava-se dele como um cliente regular. Ele vinha toda semana, levava camundongos, ratos, vitaminas, disse o vendedor. Nunca reclamou dos preços, embora as cobras sejam caras. Gastava mais com elas do que a maioria das pessoas gasta com cachorros. O mesmo vendedor me falou sobre a crescente popularidade dos animais de estimação exóticos. As vendas de equipamentos para terrários triplicaram nos últimos anos. As pessoas querem algo fora do comum, explicou ele. Mas poucas pessoas se dão conta da responsabilidade que estão assumindo. No apartamento de Mark, os investigadores encontraram uma biblioteca com 200 livros sobre cobras, revistas e artigos científicos impressos. Ele realmente sabia muito sobre seus animais de estimação. Estudava seu comportamento, fisiologia e peculiaridades de criação. Mas, como se viu, o conhecimento não garante a segurança. Um dos livros de sua coleção era particularmente pobre, um guia de primeiros socorros para picadas de cobras venenosas. Havia anotações a lápis nas margens, frases sublinhadas. Mark sabia o que fazer em caso de perigo, mas quando o perigo se tornava realidade, não havia tempo para agir. Colegas de trabalho disseram que Mark às vezes trazia para o almoço ratos que não tinha tido tempo de alimentar as cobras no dia anterior. Ele os descongelava no micro-ondas da sala de descanso, lembrou um dos programadores. Nós nos acostumamos com isso, mas os novatos ficavam assustados. Mark explicava que era um alimento natural. Em seu computador de trabalho, a TI encontrou uma pasta com milhares de fotos de cobras, não apenas as suas, mas instantâneos da internet, mambas, cobras, víboras de todo o mundo. O protetor de tela em sua área de trabalho era um close-up da cabeça de uma mamba verde, com a boca aberta, mostrando seus dentes venenosos. O policial do bairro que cuidou do caso admitiu para mim que essa foi uma das mortes mais estranhas de sua prática. Normalmente, as pessoas são vítimas das circunstâncias, disse ele. E aqui, o homem criou essas circunstâncias ele mesmo, aumentando o risco ano após ano. A última publicação de Mark na mídia social foi feita no dia anterior à sua morte. Uma foto de todos os 7 terrários com a legenda "Meu pequeno paraíso", voltando para casa com essa beleza todos os dias. Abaixo da publicação, há dezenas de curtidas e comentários entusiasmados de pessoas com a mesma opinião. Estudando os extratos bancários de Mark, vi quanto dinheiro ele gastava em seu hobby. No último ano, cerca de $15 mil em equipamentos, ração e serviços veterinários. Isso é mais da metade de seu salário como programador de computadores. As cobras não eram apenas um hobby, elas eram sua razão de ser. Um gerente sênior de sua empresa me contou sobre uma festa corporativa que ocorreu um mês antes da tragédia. Os colegas pediram a Mark que falasse sobre cobras, e ele falou por 2 horas seguidas, sem perceber que o público se dispersava aos poucos. Ele vivia o assunto 24 horas por dia. Em seu caderno, encontrei números de telefone de veterinários, criadores e vendedores de equipamentos para terrários. Mas não havia um único contato de emergência para o caso de uma cobra venenosa escapar. Mark havia planejado tudo, menos a coisa mais importante: o que fazer se algo desse errado. Um membro dos serviços de emergência, que estava envolvido na inspeção do apartamento após a tragédia, me contou o protocolo para lidar com esses casos. Tivemos que nos certificar de que não havia outros animais perigosos no apartamento, explicou. Verificamos cada canto, cada fenda.
encontramos apenas cobras comuns e não venenosas. O mesmo socorrista compartilhou uma estatística. Há de 3 a 4 casos de fuga de animais exóticos em sua cidade por ano. Geralmente são iguanas, pitons, às vezes papagaios, disse ele. O caso da cobra venenosa foi o primeiro em meus 10 anos de prática. O diretor do abrigo de répteis, para onde as cobras restantes de Mark foram transferidas, me contou sobre as dificuldades de adotar esses animais. Há muito poucas pessoas capazes de cuidar adequadamente de cobras grandes, explicou ela. E há muitas pessoas que querem pegar um réptil exótico por curiosidade. No abrigo, mostraram-me 2 pitons da coleção de Mark, uma piton real e uma piton tigre. Cobras grandes e bonitas, cada uma custou vários milhares de dólares. Agora elas estão esperando por novos donos em terrários comuns, muito mais modestos do que os que Mark construiu para elas. Um voluntário do abrigo que cuidou das cobras de Mark nos primeiros meses contou um detalhe curioso. Todas as cobras dele eram muito calmas, claramente acostumadas com humanos, disse ela. Mark realmente sabia como lidar com elas, o que torna sua morte ainda mais trágica. O herpetologista do zoológico, que acolheu Emerald após a tragédia, me descreveu a condição da cobra. Ela estava em excelente forma física, bem alimentada, sem sinais de estresse ou doença. Ele me disse: Mark estava de fato proporcionando a ela as condições ideais. Ironicamente, foi isso que permitiu que ela mantivesse todas as suas qualidades mortais. No novo terrário do zoológico, Emerald se comporta como uma exposição normal de museu. Os visitantes tiram fotos ao lado da placa, sem saber que há um assassino por trás do vidro. A equipe do zoológico conhece a história, mas prefere não divulgá-la, para não assustar o público e não dar à cobra uma má reputação. Ao estudar os fóruns de entusiastas de répteis após a morte de Mark, notei um padrão interessante. A tragédia não intimidou os entusiastas. Pelo contrário, alguns a encararam como um desafio. Mark foi descuidado. Isso não acontecerá comigo, escreveram. A autoconfiança humana é incrivelmente resistente. Um participante do fórum compartilhou comigo a filosofia dos caçadores de veneno. Não brincamos com a morte, nós a estudamos. Cada dia ao lado de uma cobra venenosa é uma lição de respeito à natureza. Parece bonito, mas as estatísticas de mortalidade em sua comunidade dizem o contrário. Um psiquiatra especializado em transtornos de controle de impulsos me explicou o mecanismo do vício em risco. No início, a pessoa sente medo e depois aprende a controlá-lo, disse ele. Gradualmente, o medo diminui e a necessidade de emoções aumenta. Você precisa de uma dose cada vez maior de adrenalina. No caso de Mark, essa dose se tornou letal. Talvez as cobras comuns não lhe proporcionassem mais emoção suficiente, e ele decidiu se aventurar com a mamba. E então, quando se acostumou com ela, começou a baixar a guarda. Essa é a armadilha clássica de todos os hobbies extremos. O chaveiro de emergência, que consertou o aquecimento da casa de Mark na semana anterior à tragédia, me contou sobre uma conversa estranha. Eu estava trabalhando no apartamento dele e ele não parava de falar sobre cobras, lembrou o homem. Mostrou fotos, me disse qual delas vivia onde. Quando vi o grande terrário no quarto, perguntei a ele se era assustador dormir ao lado dele. E ele disse: o medo é uma ilusão. Essa frase explica muito sobre a psicologia de Mark. Ele não apenas ignorava o perigo, ele negava filosoficamente sua existência. Para ele, as cobras não eram uma ameaça, mas parceiras em uma dança mística. A realidade se mostrou menos romântica. Um consultor de animais exóticos com quem Mark havia se correspondido nos últimos meses preservou o diálogo entre eles. Mark reclamava que seus amigos e colegas não entendiam seu hobby e o consideravam esquisito. Ele só vê em perigo, escreveu ele. Eu vejo a perfeição da natureza. Há uma mensagem profética nessa correspondência, enviada 3 semanas antes de sua morte. Às vezes, acho que Emerald me vê como uma presa. Acho que isso é normal. Um predador sempre avalia os outros a partir dessa perspectiva. O consultor respondeu com uma piada, sem levar as palavras a sério. O proprietário de uma loja de equipamentos para terrários, onde Mark era cliente assíduo, contou-me sobre sua última compra. Uma semana antes da tragédia, Mark havia comprado um novo sistema de ventilação para seu terrário de esmeraldas. Disse que a cobra estava ficando inquieta, provavelmente por causa do abafamento, lembrou o vendedor.
Esse detalhe despertou meu interesse. Entrei em contato com o engenheiro que havia projetado o sistema de controle climático para o terrário. Ele explicou que qualquer mudança no ambiente familiar poderia causar estresse aos répteis. A instalação da nova ventilação pode ter sido exatamente o que desencadeou a tentativa de fuga. O eletricista que fez a fiação do novo sistema lembra-se de Mark como um cliente meticuloso. Exigia que tudo fosse perfeito, contou o encarregado. Ele verificou cada fio, cada conexão. Dizia que a vida da cobra dependia disso. Ele não sabia que sua própria vida dependia disso. Uma vizinha do andar de cima me contou sobre os sons que ouviu na noite da tragédia. Por volta da meia-noite, houve algum movimento, móveis rangendo, lembrou a mulher. Achei que Mark estava movendo algo pesado. Agora percebo, ele estava procurando uma cobra. Esses sons pintam um quadro aterrorizante das últimas horas da vida de Mark. Uma busca metódica por uma ameaça mortal em seu próprio apartamento, no escuro, sabendo que cada passo errado poderia ser o último, e ainda assim, a incapacidade de parar, porque a alternativa é ainda pior. O despachante do serviço de emergência de captura de animais, que estava de plantão, me contou sobre as ligações que Mark tentou fazer naquela noite. A secretária eletrônica registrou 3 tentativas de ligação, disse ele. Mas o serviço noturno só funciona para ataques de animais a pessoas, não para encontrá-los. Se Mark tivesse conseguido entrar em contato, os especialistas teriam chegado pela manhã. Até lá, já seria tarde demais, mas ele poderia ter esperado pela ajuda deles, sem correr o risco de procurar a cobra por conta própria. A vida e a morte, às vezes, dependem de pequenas coisas, como horários de atendimento. Um toxicologista do University Hospital me mostrou estatísticas sobre envenenamento por veneno de cobra nos Estados Unidos. Há cerca de 8.000 casos registrados por ano, disse ele, mas a maioria são mordidas de cobras selvagens na natureza. Os casos envolvendo répteis venenosos domésticos representam menos de 1%. O mesmo médico me explicou por que o veneno da mamba é particularmente perigoso. Ele contém neurotoxinas que bloqueiam a transmissão dos impulsos nervosos. Ele me disse, a vítima permanece consciente, mas perde gradualmente o controle de seu corpo. É uma das mortes mais agonizantes da natureza. Sabendo disso, é possível imaginar os últimos minutos da vida de Mark. A percepção do que estava acontecendo, a incapacidade de mudar alguma coisa, o lento afundamento na paralisia. Talvez, nesses momentos, ele tenha se arrependido de sua paixão, ou talvez tenha aceitado a morte como o final natural de seu relacionamento com o mundo reptiliano. A faxineira que estava preparando o apartamento para ser entregue aos novos inquilinos me contou sobre os itens que havia encontrado. Havia um bilhete no criado mudo. Se algo acontecer comigo, por favor, não mate minhas cobras. Lembrou a mulher. Ele estava mais preocupado com elas do que com ele mesmo. Esse bilhete é o exemplo por excelência da tragédia de Mark, um homem que amava tanto as cobras que estava disposto a morrer por elas, e no final, de fato morreu, mas não como um herói, e sim como vítima de sua própria ingenuidade e superestimação de sua capacidade de controlar a natureza.